Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando sobre os mecanismos de defesa do ego. Nós vamos levar em consideração a teoria estrutural do Freud, do Sigmund Freud, do pai da psicanálise. Vamos só entender a diferença das duas teorias que o Freud bem conceituou. Em 1914, ele instituiu a teoria topográfica que fala do topóide, um lugar no cérebro que era o inconsciente. A teoria topográfica ela fala do consciente, do pré-consciente e do consciente. Então é tripartida, consciente, pré-consciente e inconsciente. Essa é a teoria topográfica. Agora a teoria estrutural, ela fala do id, do ego e do superego. Os superegos são os valores instituídos pelos pais ou por quem cria o sujeito. O ego é o eu, é a personalidade, o superego, então é o supereu. E o id é as pulsões de vida, de morte, o instinto. É o triebe que o Freud fala bem. Então nós temos que entender essas teorias para poder entender o mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa é algo que vem proteger o ego de entrar em contato com o id. O id está lá dentro e o ego ele é externo. Então é a casca da árvore. O ego é a casca da árvore e o caule, o tronco, aquilo que está lá dentro, entendendo como o id. Só para a gente entender. Então o ego protege o ego. Então o mecanismo de defesa são as proteções do id, para não entrar em contato com o seu eu real, com quem é você realmente. Aí eu separei alguns para a gente poder entender. O Freud não foi aquele que estudou muito os mecanismos de defesa. Quem continuou esses estudos foi Ana Freud, a filha do Freud, que continuou estudando. E nós temos o livro que é desse saber, Freud, em especial sua filha Ana Freud, um livro, O Ego e os Mecanismos de Defesa, escrito em 1936. Eles descrevem e exploram todos os tipos de mecanismos de defesa, sendo vários deles que se tornaram populares. Então, aí, nós temos dois tipos de mecanismos de defesa. Nós temos os que defendem nós, que são aqueles que nos protegem de uma forma não tão agressiva, nós temos os desejáveis. E nós temos os indesejáveis. Os indesejáveis, um dos indesejáveis é a projeção. Quando você projeta no outro aquilo que está dentro de você e você não dá conta. Aí no senso comum tem aquilo que a gente fala, o bom jogador julga a si mesmo, o desconfiado, ele acha que todo mundo é desconfiado, o mentiroso acha que todo mundo é mentiroso. Isso é um mecanismo de defesa. Olha que bacana. A gente usava e nem sabia que era um mecanismo de defesa. E ele protege o nosso ego do sofrimento, de entrar em contato com quem nós realmente somos. Já pensou? Se você acorda e descobre que você é um tremendo mentiroso, aí você não dá conta, você prefere julgar o outro, projetar no outro. Então cuidado, hein? Cuidado que você está falando dos outros, que pode ser que você esteja falando de você e que você nem perceba. Então a projeção é projetar em outras pessoas sentimentos negativos ou difíceis sobre si mesmo. Por exemplo, um agressor que acusa o outro, uma pessoa que é muito agressiva e reclama da agressividade do outro, uma pessoa que é muito falcatruadora e reclama do outro. É um mecanismo de defesa indesejável. Dentro dos indesejáveis, nós temos também a formação reativa. É aquele exemplo, por exemplo, você está com um pai idoso ou um filho deficiente, você não está dando conta mais de tomar conta daquilo, aí você vai orar para que Deus dê vida longa, proteja, e quando acaba a oração, você bate na sua boca. É como se você fizesse aquela oração. Isso é formação reativa. Nós temos a negação. A negação é o pai dos mecanismos de defesa, onde você, no primeiro momento de qualquer dor que você vai enfrentar, você nega. Nega para se proteger. Seja na batida de carro, seja na perda de um emprego, a perda de um namorado. E às vezes a gente nega para a gente ir elaborando aquela dor. A dor máxima a gente não consegue suportar. Tanto que nas etapas do luto, a Elizabeth Kubler, ela fez as 5 etapas do luto. A primeira etapa é a negação, que é um mecanismo de defesa que protege a pessoa. Um outro tipo de mecanismo de defesa é a racionalização, onde você sai com a justificativa bem plausível, bem que gera um conforto de alguma coisa que você não dá conta. Por exemplo, quando você bebe, você fala, eu paro de beber a hora que eu quiser. Quando você usa droga, você fala, a hora que eu quiser eu paro. Isso é um mecanismo de defesa de racionalização, para você não suporta saber que você está de repente refém daquela droga e você usa aquilo para proteger. Um outro tipo de mecanismo de defesa é deslocamento. Por exemplo, seu chefe vai briga com você, aí você chega em casa, briga com a sua esposa vai briga com o filho vai briga com o cachorrinho.
e o cachorrinho vai deslocar para quem? De repente para um boneco que ele vai e morde. Então você vai deslocando o seu sentimento para outras pessoas. É também aceitável, não é aquele dos negativos. Um outro tipo de mecanismo de defesa é a regressão. Quando você regride numa fase da sua vida que você era muito feliz. Por exemplo, os homens que sofrem muito com términos de namoro, ou mulheres, elas acabam regredindo, parando na fase oral, onde a oralidade não foi bem suprida e acaba transformando um relacionamento que acabou em comer demais. Aí a oralidade, ou fumar demais, ou beber demais, aí você não deu conta de enfrentar aquele sentimento de rejeição que você teve com o término de um relacionamento, você transfere e regride para a fase oral, onde você tinha o domínio das suas emoções. Nós temos a sublimação, que esse é clássico. Quantas vezes a gente não dá conta de algo, a gente sublima a nossa dor, ou malhando demais, ou de repente arrumando as casas demais, o escritório demais, lavando o carro demais, para sublimar uma dor. Você transfere aquela dor para algo que é aceitável. Limpar um armário. Quantas vezes vocês, nós meninas, a gente estava mal com alguma coisa, a gente foi ajeitar um armário para poder sublimar aquela dor. Então hoje, a dica de hoje são os mecanismos de defesa do ego. São as nossas defesas para poder proteger o nosso ego, o nosso eu, do sofrimento. Gostou dessa dica? Hoje o vídeo foi rapidinho, são os mecanismos de defesa. Gostou? Curte aí embaixo, compartilhe o nosso canal. Nós estamos agora com esses vídeos rápidos, outros demorados, para poder explicar algumas questões. Gostaram? Espero que tenham gostado. Então, deixe seus comentários aqui embaixo, a gente explica se você quiser, tá? Qualquer coisa que você quiser, a gente explica. E entre lá no nosso Instituto de Psicanálise, nós temos 2 páginas no Facebook, nós temos o site, cassiarodrigues.com.br, e nós temos o IG, o Instagram, Instituto_Cassia_Rodrigues. Procure, nos curta, lá tem várias postagens, lá a gente coloca matéria de jornal, matéria de TV. Se vocês gostarem, deixe o seu comentário, tá? Fiquem com Deus. E beijo no coração. Tchau, tchau.